Olá, galera! Bom dia para vocês. Está começando mais uma aula online e hoje na disciplina de ciências nós vamos falar sobre as mudanças de estados físicos da matéria. Na página 196 vocês terão aí um texto, com várias informações falando exatamente sobre esse conteúdo. Como você estudou, os materiais podem sofrer transformações físicas irreversíveis. As mudanças de estado físico são exemplos desse tipo de transformação. Antes de começarmos a falar sobre essas mudanças, vamos conhecer um pouco mais sobre os estados físicos da matéria. De maneira geral, os materiais podem se apresentar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Agora, nós vamos analisar os estados físicos da água. Ele traz para vocês lá um iceberg e explicando cada um dos estados físicos da água. O primeiro estado, pessoal, é o estado físico gasoso. A água, nesse estado, não apresenta forma definida, não tem um formato, e é conhecida como vapor da água. Nas nossas casas, na minha, na sua, o vapor da água, que é liberado por um líquido aquecido, como um café, por exemplo, representa esse estado físico da água. Então, resumindo, é aquela fumacinha de quando colocamos algum líquido no fogão, ou um café, tá quente, tá saindo aquela fumacinha. Pronto, aquela fumacinha que tá saindo é o que eu chamo de estado físico gasoso da água. O outro estado é o sólido. A água apresenta forma e volume definido, tem formato. Nos icebergs, a maior parte da água se encontra no estado sólido. Nas residências, a gente tem como exemplo os cubos de gelos, usados para gelar bebidas, por exemplo. Eles representam a água no estado sólido. Ou até mesmo quando você deixa lá algum líquido num copo, deixa no congelador, quando você vai ver, está no estado sólido, virou gelo, digamos assim. O último estado físico da água é o líquido. A água não tem forma definida e varia de acordo com o local em que se encontra. Esse estado físico da água nós podemos encontrar nos rios, lagos, mares e oceanos. Nas nossas casas a gente encontra nas torneiras e está no estado físico líquido. Então, os 3 estados físicos da água são sólido, líquido e gasoso. Para ficar melhor aí na cabecinha de vocês, para vocês entenderem melhor esse conteúdo sobre os estados físicos da água, que tal assistirmos a um vídeo que explica para vocês exatamente sobre isso? Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados: líquido, como este suco de morango, sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Isso é tudo sobre os estados da matéria. Muito interessante, né? Bom, eu tenho que ir, senão eu não vou vender nenhum picolé. Tchau! Bom, agora que nós já sabemos os 3 estados físicos da matéria e usamos como exemplo a água, ela pode sofrer transformações.
e assim mudar de um estado físico para o outro. Isso é possível, por exemplo, quando ela é aquecida ou resfriada. Então, aqui no livro ele traz alguns exemplos para vocês. Após certo tempo, a água líquida que estava na chaleira, sobre a chama do fogão, sofreu uma transformação em razão do aquecimento, passando para o estado físico gasoso. A mudança do estado físico líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Então, ocorre a vaporização quando a água que estava no estado líquido se transforma no estado gasoso. O exemplo são os líquidos que colocamos no fogão. A água no estado gasoso, presente no ar atmosférico, entrou em contato com a superfície fria do copo com gelo. A temperatura mais baixa do copo faz a água no estado físico gasoso passar para o estado líquido. A mudança do estado gasoso para o líquido é chamado condensação. É quando esse mesmo vapor se transforma em líquido. O exemplo aqui que eu trouxe é essa garrafa que está molhada. Então, essa água que fica ao redor da garrafa, houve aí uma transformação, né? Se transformou do estado gasoso para o líquido. É o que eu chamo de condensação. Após certo tempo no congelador, a água líquida que foi colocada nas formas sofreu uma transformação por conta do resfriamento, passando para o estado sólido. Essa mudança do estado líquido para o sólido é chamada solidificação. Então, a solidificação nada mais é do que a mudança da água líquida para a água sólida. Um exemplo são os cubos de gelo. Após certo tempo em um copo sobre a mesa da cozinha, a água sólida, os cubos de gelo no caso, sofreram uma transformação. Eles derreteram, né? Se você tirar do congelador e deixar eles fora, derretem, em risco do aquecimento, passando para o estado líquido. Essa mudança do estado sólido para o líquido é chamada de fusão. Então, existem aí essas transformações que a água sofre de um estado físico para o outro. São 4: vaporização, condensação, solidificação e fusão. Que tal mais um videozinho aí para melhorar esse conteúdo? Vamos assistir. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos.
Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá! Você sabe! Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas, por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! Essas mudanças de estado físico da matéria fazem parte do nosso dia a dia, seja nas nossas casas ou nas indústrias. Você estudou as mudanças de estados físicos da água. No entanto, outros materiais também mudam de estado físico. Um exemplo é a vela. O calor liberado pela queima do pavio transforma a parafina, que muda de estado físico, sólido, para o líquido. Ao escorrer pela lateral da vela, a parafina líquida se esfria e retorna ao estado sólido. Outro exemplo é o ferro, que é extraído do ambiente na forma sólida. Na indústria, ele é aquecido, passando para o estado líquido, para ser moldado ou utilizado na produção de outros materiais como aço. Então, vocês têm uma atividade, que na questão 1 pede para vocês observarem a imagem, e diz: após lavar as roupas, o pai de Marta as estendeu no varal. Depois de algumas horas, as roupas estavam secas. Letra A. Que mudança de estado físico da água é responsável por secar as roupas estendidas no varal? Qual é aí a mudança do estado físico que aconteceu com a água que estava nas roupas? Será que é a vaporização, quando a água líquida se transforma em vapor? Ou solidificação, quando a água líquida se transforma em sólido? Fusão, quando a água sólida se transforma em líquida? Ou condensação, quando a água no estado gasoso se transforma em líquido? Vocês vão dizer o que aconteceu aí e vão dizer aí qual é a mudança responsável por secar essas roupas. Letra B. Em um dia ensolarado e sem vento, qual é o principal fator responsável pela secagem das roupas? Lembrem-se que não tem vento. Então, o que vai ser responsável por secar essas roupas? Qual é o elemento natural que vai fazer isso? Na questão 2, vocês têm uma manchete que diz: sul do Rio Grande do Sul registra chuva com neve, diz meteorologista. Letra A. Circule na manchete duas formas em que podemos encontrar a água no ambiente. Dentro dessa manchete tem duas formas que podemos encontrar a água. B. Qual é o estado físico de cada uma das formas da água identificadas no item A? Primeiro de tudo, vocês devem circular e encontrar os estados, as formas em que pode se encontrar água aqui, tá? Existem duas formas que podemos encontrar água. Vocês vão dizer se elas estão no estado líquido, gasoso ou sólido. E letra C, qual é o tipo de transformação envolvida na formação da neve? Vocês vão dizer se é uma transformação física ou química. Já sabemos que ela é reversível, porque ela está naquele formatinho de neve, mas pode acontecer uma transformação e ela voltar ao estado líquido ou vapor. Só falta vocês me dizerem se é física ou química. Física é quando ela mantém suas propriedades e química é quando ocorre uma mudança na cor, na propriedade. Vocês vão dizer, é física ou química? Então, essa é a atividade, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima aula.